Meu querido Jojo, vê aí alguma coisa. Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Versículo 19. Proclamar liberdade aos cativos, restaurar da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Repita comigo: o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escrituras em vossos ouvidos. Corre lá para Isaías, capítulo 10, versículo 27. Isaías capítulo 10, versículo 27. E acontecerá naquele dia que a carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Diga comigo: por causa da unção. Vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos. Bendizemos o teu santo nome, Espírito Santo. Fala o que te apraz. Senhor, me dê a graça para ministrar, e dê a graça para os meus irmãos ouvirem aquilo que o Senhor me comissionou a ministrar. Precisamos do teu Espírito para falar, precisamos do teu Espírito para ouvir. Espírito Santo, tome controle. Tome controle deste lugar, tome controle desta sala. Em nome de Jesus. Amém. A passagem que nós acabamos de ler, ela precede a um episódio que é o batismo de Jesus. Se nós formos a ler no princípio, no versículo 3, até ao versículo, no capítulo 3 até ao capítulo 4, nós vamos encontrar eventos. No capítulo 3 vamos encontrar o batismo de Jesus. E no capítulo 4 nós vamos encontrar a tentação de Jesus. Amém? Jesus foi batizado no Jordão. Jordão aqui significa o que desce. Amém? O nome Jordão dá um entendimento de descer, dá um entendimento de baixar. Aleluia. E nós vamos encontrar este episódio do batismo de Jesus. E após o batismo de Jesus, desce uma pomba, desce o Espírito Santo na forma corpórea de pomba, e uma voz do céu é ouvida: este é o meu filho que me dá muito prazer, a quem eu tenho muito prazer. Nota aqui, o Espírito Santo só desceu na vida de Jesus
na forma corpórea de pomba depois dele ser batizado, depois dele descer ao Jordão, depois dele se humilhar, se rebaixar diante da personalidade de João Batista. O próprio João vai dizer que Jesus é maior e ele não tem a possibilidade nem autoridade para desamarrar as altarcas das suas sandálias. Então Jesus, ele mesmo sendo Deus, não usou por usurpação de ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, aceitou o batismo de João, e depois dele se humilhar, vem o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Nota aqui, o Espírito Santo não é pomba, não vamos confundir, é só uma forma que ele adotou para se manifestar naquele dia. Aleluia. Ele se manifestou em forma corpórea de pomba, e veio uma voz dos céus, Deus dizendo: este é o meu filho que me dá muito prazer, a quem me comprazo. Aleluia. Depois deste episódio, a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado, o próprio Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. Aleluia. E nós vamos encontrar várias tentativas de Satanás para que Jesus deixe de ser aquilo que o Senhor declarou que ele era. Nota aqui, Satanás sempre vai te tentar naquilo que Deus declarou que você é. Por isso que Satanás vai sempre mencionar: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Nota aqui, a voz que ouvimos, a voz que nós lemos aqui, que Jesus ouviu, é: este é o meu filho, que me dá muito prazer. E Satanás lhe tenta nessa personalidade de filho, tentando a Jesus. Aleluia. E Satanás diz assim no versículo 3: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Depois Satanás lhe levou num alto monte e lhe mostrou todos os reinos, e lhe disse: dar-te-ei todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue. Guarde bem essa palavra, porque vamos precisá-la mais tarde. Satanás vai dizer que a terra, os reinos, lhe foi entregue. Quando Adão pecou, entregou o reino, entregou o mundo nas mãos de Satanás. Então Satanás tinha toda a autoridade. Ele não mentiu quando disse: tudo isso te darei. Não mentiu, porque todos esses reinos, o mundo é dominado por Satanás. Mas isso é só uma introdução. Nós vamos ver no versículo 18, Jesus a fazer a leitura de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Aleluia. E Ele me ungiu. Vamos pegar essa palavra. O que é a unção? A unção é o ato de ungir ou de derramar óleo. Aleluia. A unção é o ato de ungir ou derramar óleo sobre alguém. Amém. Do hebraico é Mashak, onde vem a palavra Messias, que é o ungido. Aleluia. Essa palavra Messias vem da unção, que é Mashak. Aleluia. No sentido prático, a unção é a capacitação de Deus para você exercer um determinado propósito. A unção é a capacidade de Deus, é a habilidade de Deus para exercer um determinado propósito. A unção é a divindade dentro da humanidade. Aleluia. A unção é a divindade
dentro da humanidade. É quando o próprio Deus te habilita com coisas divinas para exercer um determinado propósito. A unção toma dois sentidos diferentes nas duas dispensações: na dispensação da lei e na dispensação da graça. Na dispensação da lei, a unção tem uma conotação como consagração, separação para o ministério. Ungir alguém, derramar óleo sobre alguém para ser separado. E havia duas coisas que eram ungidas: pessoas e objetos. Amém. Na categoria de pessoas, em três situações havia unção. A primeira situação era os reis. Nós podemos ver isso em 1 Samuel, a unção, 1 Samuel 10, a unção de Saul, e 1 Samuel 16, a unção de Davi. Então, a primeira categoria de pessoas que eram ungidas no Antigo Testamento eram os reis. A segunda categoria de pessoas que eram ungidas no Antigo Testamento eram os sacerdotes. Aleluia! Eram os sacerdotes. Eu gostaria que prestassem atenção nessas categorias. A primeira categoria, a segunda categoria. Nós podemos confirmar isso em Êxodo 29:7. Arão e seus filhos a serem ungidos como sacerdotes. A terceira categoria são os profetas. É a categoria dos profetas. Naquele tempo, os profetas também eram ungidos, eram derramados óleo sobre a cabeça deles para exercer um determinado propósito. Amém? No Novo Testamento, a unção toma um sentido diferente. A unção já não aparece como óleo, a unção já não aparece como um azeite, mas a unção aparece como pessoa. Essa é a maior dimensão da unção. Quando já não é óleo, quando já não é azeite, mas é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. No Novo Testamento, não vamos encontrar nenhuma pessoa que foi separada ao ministério com uma unção de azeite. No Novo Testamento, o azeite aparece simplesmente para orar pelos enfermos e consagrar utensílios, mas já não vem para ungir. Isto nos dá a entender que a consagração, a unção de azeite na igreja é apenas um simbolismo. Aleluia. Porque já não estamos nessa dispensação. A dispensação é diferente. Aleluia. Voltamos no texto que nós lemos em Isaías, capítulo 10, versículo 27. Aqui nós vamos encontrar a unção na dimensão de Shemen. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Este é um episódio que o povo de Israel estava a ser escravizado pelos assírios. Então, quando Deus decide libertar o seu povo, Ele fala esta palavra, que o jugo será despedaçado por causa da unção. Aqui a unção do hebraico é Shemen. Esse Shemen tem duas interpretações, tem duas aplicações, mas o entendimento que se tem é que Shemen é um óleo que te capacita, ou seja,
a interpretação do Shemen é para te habilitar, é para frutificar. Aleluia. Quem tem Shemen pode frutificar. E nós podemos encontrar aqui: o jugo será despedaçado por causa da unção. O jugo aqui entende-se como escravidão, mas no sentido prático, no sentido literal, o jugo é um objeto de madeira que era colocado no pescoço dos animais para puxarem carroças, para puxarem charruas. Então era aquela coisa, só não trouxemos imagem, mas era uma coisa que colocavam nos animais para puxar. Significava que o animal estava preso, o animal estava controlado. Aleluia. E Deus aqui vai dizer que o jugo, este jugo, o objeto de madeira que está sobre o ombro, será despedaçado pela unção. E o que é despedaçar? Despedaçar é esmagar ou partir em pedaços pequenos alguma coisa que já foi partida. Você parte um copo e pisas novamente para despedaçar. Aleluia. A unção não só vai quebrar o jugo, mas vai despedaçar. Aleluia. E nós podemos encontrar a primeira interpretação do Shemen é o entendimento que se traz como gordura. O Shemen aqui aparece também como gordura ou robustez. Aleluia. Quando você crescer, quando a unção crescer, quanto mais você crescer em Deus, quanto mais você ficar robusto em Deus, quanto mais o teu pescoço ficar grande, a unção vai despedaçar o jugo. Ou seja, o pescoço do boi ficava tão grande que o jugo já não conseguia prender, o jugo já não se encaixava em seu ombro, já não se encaixava em seu pescoço. Essa é a primeira dimensão da unção. Quando você cresce tanto em Deus, quando você fica robusto, nenhuma coisa pode te prender, porque o jugo já não consegue prender os teus ombros. A segunda interpretação do Shemen fala da presença de Deus, fala da unção como símbolo da presença de Deus. Significa que quanto mais você estiver conectado com a presença de Deus, nenhum jugo poderá te escravizar novamente. Nenhum jugo poderá te escravizar novamente por causa da unção. Você cresce tanto que nenhum jugo mais te cabe. Aleluia. Entraremos na dimensão prática da unção. A unção te distingue dos demais. Não precisamos fazer tantas coisas. Quem tem unção se distingue dos demais. Não precisamos realizar as obras divinas com habilidades humanas. Quem tem habilidades divinas será distinguido por causa da unção. A unção te gera ousadia. A unção te gera ousadia. Aleluia. A unção te gera ousadia. Em Atos 2, quando o Espírito desceu, foram vistas línguas repartidas como de fogo. E aquele Pedro que era tímido saiu e falou. Não estamos bêbados. É a unção, é a presença do Espírito Santo. Aquele que não conseguia, aquele que não tinha capacidade para falar, foi ungido e ganhou ousadia. Aleluia. A unção te gera humildade. Eu gosto de fazer uma aplicação prática. Quando Jesus nasceu, os magos saíram e seguiram a estrela, e chegando lá na manjedoura, encontraram o menino no colo de Maria. Era mais provável que encontrassem Maria com o menino no colo, mas
encontraram o menino no colo de Maria. Aleluia. A unção te gera humildade. Quando você fala, as pessoas têm que ver Jesus, mais Jesus do que você. Quando você canta, as pessoas primeiro têm que ver Jesus, depois é você. Aleluia. A unção te gera humildade. A unção te gera humildade. Amém. Não podemos esconder a unção. Não podemos esconder a unção. Podemos aqui na igreja dizer que eu não tenho. Podemos menosprezar aquele que foi ungido, mas a manifestação da unção ninguém pode conter. Ninguém pode conter. Podemos esconder um elefante num quarto pequeno, mas não podemos conter a manifestação do seu crescimento. Podemos guardar um elefante num quarto, mas em tempo oportuno ele vai romper aquilo, porque o quarto já não consegue lhe conter. Podemos esconder. A unção é como o ato sexual, até podemos esconder, mas não podemos esconder a manifestação da gravidez. Pessoas aqui, um termo muito pesado, foram engravidados por Deus. Deus colocou alguma coisa em você. Podes esconder isso, mas em tempo oportuno a gravidez há de se manifestar. Jeremias 1:5: antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu te conheci, e as nações te dei por profeta. Aqui a palavra conheci, eu te conheci, é a mesma que vai aparecer em Gênesis, quando a Bíblia fala: e Adão conheceu a Eva. Aleluia. E é a mesma palavra que vai aparecer em Mateus, quando Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Esse conheci não é só de conhecer, de saber quem é você. O conhecer é ter um ato íntimo, um ato sexual íntimo. Por isso que a Bíblia fala: antes que te formasses eu te conheci. Significa que Ele colocou alguma coisa em nós. Nos relacionamos com Ele. Na eternidade nós já éramos alguma coisa. Deus já colocou alguma coisa em nós. Não podemos manifestar coisa que Deus não colocou em nós. Por isso que a Bíblia fala em Mateus: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Tem pessoas que querem manifestar coisas que Deus nunca o conheceu. Uma semente que não é de Deus. Aleluia. Uma semente que não é de Deus. Você quer ser profeta, mas Deus te conheceu como médico. Você quer ser pastor, mas Deus te conheceu como advogado. Aleluia. Então devemos procurar essa dimensão da unção. Outra implicação da unção é que a unção te exclui da meritocracia. A unção te exclui da meritocracia. Tudo que nós fizemos, tudo que nós podemos, não dependeu de nós. Ninguém pode falar que eu orei muito para ter essa unção. Não, é Deus quem capacita, é Deus quem escolhe. Todos os ungidos sabem que não é por Ele, não vem dele. Nada podemos fazer para ter a unção. Simplesmente nos disponibilizarmos para que o Espírito gere em nós aquilo que Ele já nos conheceu na eternidade. Ninguém pode tomar para si a glória de poder fazer alguma coisa em Deus. Ninguém pode tomar para si a glória de poder cantar para Deus, de poder pregar para Deus. Ninguém pode, porque a unção te exclui da meritocracia. Não estamos aqui a dizer que você já não pode orar. Não estamos a dizer
que você não pode jejuar. O jejum, a oração, a leitura da palavra são chaves para liberar a unção. A unção vem em nós, mas fica escondida. E o jejum, a oração são chaves para liberar a unção que Deus colocou em nossas vidas. Precisamos da unção, porque sem a unção nós vamos tentar produzir alguma coisa que seria automaticamente atraído. Sem a unção nós vamos fazer barulho. Sem a unção nós vamos gritar. Sem a unção nós vamos mandar as pessoas. Mas com a unção as coisas fluem. Com a unção as coisas fluem. E aqui nós vamos encontrar no versículo 19 que o Espírito me ungiu para. A unção tem propósito. Ninguém é ungido para simplesmente sentar. Ninguém é ungido para assistir. Ninguém é ungido para ficar na cama. Ninguém é ungido para ficar no Facebook. A unção tem um determinado propósito. Aleluia. Ninguém escolhe o tipo de unção que terá, mas o teu propósito determina a quantidade ou como a unção de Deus será derramada na tua vida. O teu propósito é a balança, é o barômetro para medir a unção que te acompanha. O teu propósito é que vai dizer qual é a unção, qual é a dimensão da unção que vai te acompanhar. Aleluia. Entenda que a unção aqui é uma pessoa, é o próprio Espírito Santo. Amém. 1 de João 2:20, a Bíblia vai dizer que vós tendes a unção e sabeis tudo. 1 de João 2, a Bíblia vai tratar da unção como uma pessoa, vai tratar da unção como alguém. Está a dizer que vós tendes a unção e sabeis tudo. Significa que com a unção nós não precisamos de professor. A unção nos ensina tudo. O Espírito Santo pode nos ensinar tudo. Alguma coisa que você não aprendeu, não entendeu durante 5 anos de formação, o Espírito Santo te ensina. Amém. O Espírito Santo te ensina. Devemos entrar nessa dimensão de unção ao ponto de nós, num quarto fechado, orando, aprendemos coisas com o Espírito Santo. Aleluia. A primeira pessoa, o primeiro ser a ser ungido não foi nenhum profeta, não foi Jesus, não foi nenhum diácono. O primeiro ser a ser ungido foi Satanás. Por isso que não devemos brincar com o poder que Satanás tem. A Bíblia fala em Ezequiel 28:14 que tu eras querubim ungido, falando de Satanás. Satanás era um querubim ungido, capacitado para ministrar diante do altar. Então, igreja, Satanás tem poder. Satanás também é ungido, foi habilitado. Aleluia. Este foi o primeiro ser a ser ungido. E nota aqui a unção, mesmo Satanás estando nos céus,
A unção lhe gerou orgulho. A unção não pode nos gerar orgulho. Satanás foi movido pelo orgulho e tentou substituir o Altíssimo. Mas a Bíblia fala que Jesus também foi ungido. Não só foi ungido, mas Jesus é o próprio ungido. E qual é a diferença? É porque Satanás foi ungido e tentou subir. Mas Jesus, quando foi ungido, desceu. Satanás já estava em cima. Satanás já estava no céu. Tentou subir, mas Jesus ungido desceu para te salvar. Aleluia. Desceu para ministrar. Desceu para viver conosco. Por isso que se você foi ungido, desça. Desça do teu orgulho, desça da tua formação, desça da tua beleza, desça das tuas vestes, desça. Se humilhe diante da presença de Deus e em tempo certo Ele te exaltará. Ele te exaltará. Não precisamos esperar o azeite na igreja. Não precisamos ter este azeite, um reconhecimento derramado aqui, para começarmos a exercer o nosso propósito. Não precisamos. A unção, jovens, tem que nos gerar, tem que acender a chama pelo reino. A unção de Deus tem que nos acender a chama pelo reino. Quem é ungido deve queimar pelo reino. Deve queimar, se apaixonar pelo reino. A Bíblia fala da parábola em Mateus 13, 44, que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro no campo. Depois de encontrar o tesouro no campo, ele o escondeu e voltou, e nele subiu muita alegria. Aleluia. Quem encontra o reino de Deus é alegre. Quem encontra o reino de Deus deve subir alegria no seu coração. E ele vai e vende tudo o que ele tinha. Será que nós estamos preparados para essa dimensão? De largar tudo que nós temos, de largar a vaidade, de largar as nossas ocupações. Jovens, e se Deus nos pedir tudo? E se Deus nos pedir o nosso tempo? Se Deus pedir a nossa mocidade? Se Deus pedir o nosso vigor? Se Deus te mandar largar tudo para viver somente para Ele? E se Deus te chamar? E se Deus te chamar? A Bíblia fala que esse homem vendeu tudo e comprou o tesouro. O tesouro aqui fala da presença de Deus. Será que nós estamos dispostos a largar tudo e queimar pelo reino e queimar pela presença de Deus? Será que estamos dispostos? Será que estamos dispostos? Eu particularmente, eu estou consciente, essa é a vida que escolhemos. Nós vamos morrer aqui. Não temos possibilidade de largar isso. Eu estou alegre pelo reino de Deus. E pensando da onde Deus me tirou, da onde o Senhor tem me colocado, não tenho como largar. Pensando na graça dEle,
pensando aonde Ele nos arrancou, não temos como. Se não fosse por Ele, se nós não encontrássemos esse tesouro, se não encontrássemos esse tesouro, a Bíblia fala em Filipenses 3, versículo 7, mas o que para mim era ganho, passei a considerar como prejuízo, como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado com a superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo? Tem adolescentes aqui que não terão a possibilidade de dizer: eu bebia, eu fumava, eu curtia a festa, porque vão entregar a sua vida completamente para Cristo. Devemos renunciar, devemos estar dispostos a incendiar os nossos corações pela presença de Deus, por causa desse tesouro. Vamos caminhar para o fim, e a Bíblia vai falar de todos os propósitos que a Bíblia aqui vai mencionar em Lucas 4. Vamos só pegar o ano aceitável do Senhor. Jesus lê que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é um período de agrado divino, é um período de acolhimento, um período de restauração. Este é o ano aceitável do Senhor. Em algumas aplicações pode ser entendido como o ano Shabat, o ano do descanso. Na cultura judaica é considerado como jubileu, de 50 em 50 anos, ou seja, quando o povo de Israel chegava depois de um ciclo, 49 anos, eles preparavam o próximo ano como o jubileu, o ano aceitável do Senhor. E eu quero pegar aqui 4 pontos do que acontecia no ano aceitável do Senhor. Primeiro, os escravos eram libertos. Jesus, quando leu esta palavra, inaugurou o ano aceitável do Senhor. Por isso, quem está cativo seja liberto hoje. Todos os escravos que eram vendidos por causa de dívidas, por alguma outra coisa, eram restituídos às suas famílias. Todos aqueles que se encontram escravizados pelo pecado, escravizados por Satanás, eu declaro em nome de Jesus: seja livre por causa do ano aceitável do Senhor. Segunda coisa que acontecia: dívidas eram perdoadas. Todos aqueles que deviam no ano aceitável do Senhor, as dívidas eram perdoadas. Havia muito, naquele ano, havia muito tetelestai. Você encontrava tetelestai, tetelestai, tetelestai. Aleluia. No nosso tempo, todos aqueles que se encontram com pesos, todos aqueles que carregam culpa, sejam perdoados em nome de Jesus. Deus inaugurou, o Espírito Santo inaugurou o ano sabático, o ano aceitável do Senhor. Então, todos aqueles que tinham dívidas com alguém eram perdoadas, aleluia.
Os nossos pecados foram perdoados na cruz. Os nossos pecados, por causa do ano aceitável, foram perdoados na cruz. Terceira coisa que acontecia: as terras retornavam aos donos originais. Nós vimos aqui em Lucas 4 que Satanás disse que todos os reinos lhe foram dados. Adão entregou, vendeu para Satanás a nossa terra, porque o mundo foi dado ao homem para dominar. Mas Adão pecou e vendeu, entregou a terra a Satanás. Mas no ano aceitável do Senhor, terras são restituídas. Então nós podemos voltar a dominar, porque a terra já não pertence a Satanás, a terra pertence aos filhos de Deus. A terra pertence aos filhos de Deus. E era um ano de descanso, um ano onde não se cultivava, um ano onde as pessoas paravam para desfrutar do que se colheu no ano 49. Aleluia. Eu já ministrei sobre descanso. O próprio Jesus hoje é o nosso descanso. Não esperamos mais um dia, não esperamos nenhum ano, mas nós descansamos nele. Descansamos em Jesus. Aleluia. Jesus não termina o versículo 2 de Isaías 61. Apenas fala que veio anunciar o ano aceitável, mas não fala do dia da vingança do Senhor. Isaías fala do dia da vingança do Senhor, o dia em que Jesus voltará e vai julgar os vivos e os mortos. Esse será o dia da vingança do Senhor. Meus queridos, aproveitemos enquanto estamos a viver no ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor nos dá a possibilidade de sermos perdoados. O ano aceitável do Senhor nos dá a possibilidade de nos arrepender, mas no dia da vingança do Senhor, ninguém terá mais a possibilidade de se arrepender. Aproveitemos enquanto é tempo. Aproveitemos enquanto há tempo de queimar pelo reino. Você não sabe o que vai acontecer depois daqui. Você não sabe o que vai acontecer ao dormir. Aproveita, se endireita a Cristo. Se endireita no teu propósito. Aleluia. Se endireita, busque a Deus. Busque a Deus. Porque em breve Ele há de se manifestar. Em breve Ele há de se manifestar. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento. E comece a falar com Deus nesse momento. Que Deus te revele o propósito que Ele colocou na tua vida. Que Deus te revele a unção que Ele derramou na tua vida. Comece a orar no teu lugar. Senhor, incendeia a nossa geração. Incendeia essa geração, Senhor. Incendeia essa geração. Incendeia essa geração. Incendeia essa geração, Senhor.
incendeia a nossa geração. Nós queremos fazer parte do avivamento que o Senhor está a trazer na nossa nação. Queremos fazer parte do avivamento que o Senhor está a trazer na nossa nação. Nos posiciona, Senhor. Nos posiciona, Senhor. Queremos fazer parte. Se coloque em pé nesse momento. Espírito Santo, derrame mais de ti, mais do teu poder, mais da tua unção, mais de ti, Senhor, mais de ti, Senhor, mais de ti, Senhor, mais de ti, Senhor. Que possamos entender o porquê o Senhor nos chamou, o porquê o Senhor nos escolheu. Que possamos entender, Senhor, qual é o propósito que o Senhor designou para as nossas vidas. Que possamos entender, Senhor, e que possamos queimar. Nós queimaremos por ti, Espírito Santo. Nós queimaremos por ti. Nós queimaremos por ti. Como você me vê, oh Abba, quando olhas pra mim. Como você me vê, oh Abba, como você se sente, Abba, oh Abba, como você me vê, oh Abba, quando olhas pra mim. Revela-me como eu sou nos teus sonhos. Diga-me, se eu me pareço com esse homem. Você pode declarar isso para Deus levantando as tuas mãos. Revela-me como eu sou nos teus sonhos. Diga-me se eu me pareço com esse homem. Como você me vê, oh Abba, como você se sente, Abba, oh Abba, como você me vê, oh Abba,
você se sente, Abba, oh Abba, como você me vê, oh Abba, quando olhas pra mim. Para alegrar teu coração, oh Deus, me geraste pra te dar orgulho, pra te dar orgulho, pra te dar orgulho, me geraste pra te dar orgulho, eu existo pra alegrar teu coração, oh Deus, me geraste pra te dar orgulho, 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 pra te dar orgulho. Essa juventude pode erguer as mãos e confessar. Me geraste pra te dar orgulho, pra te dar orgulho, pra te dar. Mais uma vez e bem alto. Me geraste pra te dar orgulho. Eu existo pra alegrar teu coração, oh Deus, me geraste pra te dar orgulho, pra te dar orgulho, pra te dar orgulho. Estamos a terminar. Queríamos abençoar o povo de Deus nesse tempo com essa última canção que vamos estar a confessar aqui nesse tempo. Aleluia, aleluia. Tal como nós ouvimos, Jesus fez algo extraordinário. Sabes, irmãos, Ele tirou o sábado para ser apenas um dia, e Ele se revelou como o sábado de toda a humanidade. E nessa canção, uma coisa que me chama muita atenção é temos que confessar, afinal é Ele. Aquilo que nós não sabíamos foi revelado nele. Ei, não é sobre um dia, é sobre uma pessoa. O descanso desceu e habitou entre nós. Nós já podemos entrar, podemos desfrutar. O sábado desceu e habitou entre nós. Nós já podemos entrar. Alguém me ajuda, por favor. O descanso desceu. Ei!
habitou entre nós. Nós já podemos entrar, podemos desfrutar podemos desfrutar. o Shabat desceu, O Shabat desceu e habitou entre nós. Nós já podemos entrar, só podemos entrar, podemos desfrutar. o descanso desceu, O descanso desceu e habitou entre nós. Nós já podemos entrar, podemos desfrutar, podemos desfrutar. o Shabat desceu, O Shabat desceu e habitou entre nós. Nós já podemos entrar, podemos desfrutar. Nunca se tratou de um dia, nunca se tratou de um ritual. Afinal era você, Jesus. Nunca se tratou de um dia, nunca se tratou de um ritual. Afinal era você, Jesus. Nunca se tratou de um dia, nunca se tratou de um ritual. É tudo sobre você, Jesus. Vem comigo, O cansado hoje pode se alegrar, porque o sábado e o aflito pode desfrutar da paz, porque o sábado desceu, o sábado desceu. Ele, és o meu sábado, és o meu sábado. És o meu descanso. Tu és o meu sábado. és o meu descanso, És o meu descanso. Vem comigo, Nunca se tratou de um dia, nunca se tratou de um ritual. Afinal era você, Jesus. Nunca se tratou de um dia, nunca se tratou de um ritual. É tudo sobre você. nunca se tratou de um dia, nunca se tratou de um ritual. Afinal era você, Jesus. Nunca se tratou de um dia, nunca se tratou de um ritual. É tudo sobre você, Jesus. Aqui o jugo é suave, aqui o fardo é leve, aqui o choro é só uma noite. Aqui as forças, aqui vamos, aqui corremos sem se cansar. Aqui o jugo é suave, aqui o fardo é leve, aqui o choro é só uma noite. Aqui as forças se renovam, voamos
as forças se renovam aqui. Voamos como águia aqui, corremos sem se cansar. Aqui, aqui, o jugo é suave aqui, o fardo ele é aqui, o choro é só à noite. Aqui, as forças se renovam aqui, voamos como águias, corremos sem se... Come on, it's so much smoke. Suave aqui, o fardo é leve aqui, o choro é só uma noite. Aqui, aqui, as forças se renovam aqui, voamos como águias aqui, corremos sem se cansar. Nunca se tratou, nunca se tratou. Afinal, apanhamos, descobrimos. Nunca se tratou de um, nunca se tratou de um. Lhe descobrimos, afinal era você. Sua igreja nunca. Afinal era. Nunca se tratou de um dia. Afinal era você, escondido na lei. Levanta as tuas mãos, vamos. Aqui o jugo é suave, aqui o fardo, o choro é só uma. Aqui, aqui, as forças se renovam aqui, voamos com águias aqui, corremos se cansar. Amar, que precisamos terminar. Só que nós precisamos terminar. Você que trouxe a tua oferta, você que trouxe a tua oferta, pode vir depositar aqui nesse gasoflácio. Você que trouxe a tua oferta, pode vir depositar aqui no gasoflácio. Aqui